Um conceito importante são os conceitos de prova por indução. E aí acho que ajuda a gente entender e recapitular como esses conceitos são abordados nos números naturais, né? Então, se a gente lembrar de matemática básica, ou até mesmo às vezes do ensino médio, que a gente estuda esses conceitos, né? O conjuntos naturais é um dos conjuntos mais básicos. Há uma forma indutiva de definir esses conjuntos naturais. E esse conjunto é definido da seguinte forma. Bem, nós temos um primeiro elemento, né, que é o zero, que pertence ao conjunto dos naturais, e para qualquer número k que pertence aos naturais, então k mais 1 pertence aos naturais. Da mesma forma que nós definimos o conjunto de fórmulas indutivamente como o menor conjunto, aqui a gente também define o conjunto dos números naturais como sendo o menor conjunto que satisfaz só essas duas regras de formação. Ou seja, o caso básico, o caso mais simples, que é o zero, e o caso indutivo, né, que seria o do sucessor, que diz que se um número pertence, então o número mais 1 pertence. Ou seja, se k pertence aos naturais, então k mais 1 pertence aos naturais. Né? Só recapitulando, se a gente tivesse aqui, ó, 0 pertence aos naturais, então, e eu tenho, se 0 pertence aos naturais, então 1 pertence, 1 pertence aos naturais, certo? Pela nossa definição indutiva do caso 2, tá certo? Ora, se eu tenho que 0 pertence, eu tenho que se 0 pertence, então 1 pertence, eu posso deduzir o quê? Que 1 pertence aos naturais. Isso continua, né? Então, se 1 pertence aos naturais, então 2 pertence aos naturais, que seria a aplicação da regra 2, né? Como eu já sei que 1 pertence, o que eu deduzo? Que 2 pertence ao conjunto dos naturais. E assim em diante. Então, notem que a gente está criando conjuntos naturais de forma indutiva, onde a gente adicionou 0, depois a gente adicionou 1, depois a gente adicionou 2, depois a gente adicionou 3, e assim subsequentemente, de forma infinita. Tá? Mas notem que a definição ela é uma definição finitária, né? Ou seja, eu só precisei de duas regras de formação para explicar, para definir um conjunto que é infinito, ok? Bem, se nós utilizarmos e observarmos a forma de construir os números, é, a gente tem um mecanismo para percorrer todos os elementos desse meu conjunto. E aí, um princípio importante na teoria dos números é o princípio da indução matemática. Né? Esse princípio da indução matemática, ele usa, né, essa forma como os números são definidos indutivamente. Então, todas as vezes que eu quiser provar qualquer propriedade sobre os números, por exemplo, seja uma propriedade A qualquer, tá? Sobre os números naturais, se eu quiser falar que essa propriedade A vale para todos os naturais n, certo? Maiores ou igual que zero, né? Os naturais são maiores ou igual que zero. O que eu tenho que demonstrar? Primeiro que ela vale para o meu caso básico, para o meu caso mais simples, qual seja o zero. Então, a minha propriedade A tem que valer para o caso zero. E depois eu tenho que mostrar aquele nosso caso indutivo, que dizia o quê? Se vale para K, a propriedade A vale para o K, ela tem que valer para quem? Para o K mais 1. Então, se eu tenho uma forma genérica para mostrar essa propriedade, que é o nosso caso indutivo, né, eu consigo falar para todos os números, porque eu provei, né, a propriedade para A de zero, que é o nosso caso básico, e depois eu tenho um mecanismo que me diz, se eu provei para A de zero, então eu provei para A de 1. Logo, eu provei para quem? Para A de 1. E aí segue, se eu tenho A de 1 e tenho, pelo meu caso indutivo, um mecanismo para provar se A de 1 vale, então A de 2 vale, isso vale o quê? Que A de 2 vale. E assim em diante. Ou seja, eu estou demonstrando que a minha propriedade A vale para todos os números. Né?
Esse princípio é uma forma relativamente simples e, como matemática a gente usa, elegante para demonstrar que uma propriedade vale para todos os números. Vamos ver um exemplo, né? Suponha lá na teoria dos números que eu queira demonstrar que essa equação ela vale, ou seja, para todo número maior ou igual que zero, a gente tem que o somatório de 2 elevado a zero, mais 2 elevado a 1, mais 2 elevado a 2, até mais 2 elevado a n, é igual a 2 elevado a n mais 1 menos 1. Ou seja, eu quero mostrar para que qualquer n que eu tome, por exemplo, um 2, o 3, essa propriedade vale. Qual é a propriedade? Que esse lado é igual a esse para qualquer n. Ok? Como é a forma de demonstrar isso? Bem, a forma de demonstrar é, primeiro, olhando cada elemento e testando. Mas esse é um processo infinito. Então, não é um processo que a gente consegue fazer uma demonstração, né? A gente não pode passar a vida inteira olhando elemento a elemento para dizer se essa equação vale. Aí, para demonstrar isso, o que a gente acabou de abordar é fazer uma demonstração indutiva, ou seja, a gente vai demonstrar por indução, tá? A demonstração por indução, como a gente viu, é baseada em dois casos. O caso mais simples, que é o caso básico, ou seja, quando o n assume o valor zero, tá? E aí o que a gente faz? Mostra que a propriedade, qual propriedade? Essa igualdade, ela ocorre para o caso zero, ou seja, a gente tem que demonstrar que 2 elevado a zero é igual a 2 elevado a n mais 1, onde o n é zero, ou seja, 2 elevado a zero mais 1, menos 1. Ora, isso ocorre porque 2 elevado a zero é igual a 1. 2 elevado a zero mais 1 é 2 elevado a 1. Né? E isso aqui é a mesma coisa que 2, ou seja, 2 menos 1 é 1. Então, eu tenho que, para o caso básico, né, 2 elevado a zero é igual a 2 elevado a 1 menos 1. Certo? Que aqui era o zero, né? 0 mais 1. Certo? Aqui seria o nosso n. Ok? Bem, esse é o caso base. O que agora a gente tem que demonstrar? O nosso caso indutivo, ou seja, o passo indutivo. O passo indutivo, eu tenho que mostrar que se ele vale para um determinado k, ele vale para um k mais 1. Então, o passo indutivo é mostrar que a propriedade vale para k mais 1 e eu posso assumir, né, o que a gente chama de hipótese de indução, que a minha propriedade vale para o caso k. Ou seja, que 2 elevado a zero mais 2 elevado a 1 mais 2 elevado a 2 até k é igual a 2 elevado a k mais 1 menos 1. Lembrando, lá no princípio de indução, a propriedade era, se A vale para k, então A vale para k mais 1, tá certo? Nesse caso, é exatamente isso que a gente está fazendo. A gente está assumindo a nossa hipótese de indução, que é A elevado a k, e a gente tem que demonstrar que a propriedade vale para k mais 1, ou seja, que 2 elevado a zero mais 2 elevado a 1 mais 2 elevado a 2 mais 2 elevado a k mais 2 elevado a k mais 1 é igual a 2 elevado a k mais 1 menos 1. Ou seja, eu tenho que demonstrar que esse lado aqui da minha equação é igual a 2 elevado a k mais 1 menos 1. Vamos demonstrar isso? Vamos partir de um dos lados, ou seja, vamos partir desse lado aqui, tá? Ou seja, eu tenho 2 elevado a zero mais 2 elevado a 1 até 2 elevado a k mais 2 elevado a k mais 1, tá certo? Vamos partir disso e aplicar, por exemplo, a nossa hipótese de indução. O que a nossa hipótese de indução diz? Diz que isso aqui é igual a 2 elevado a k mais 1 menos 1, tá certo? Que é essa parte aqui, ó. Ou seja, isso aqui é igual a isso, né? Isso é a nossa hipótese de indução. Então,
Se a gente substituir tudo isso aqui por isso, nessa equação, a gente tem 2 elevado a k mais 1 menos 1 e o resto que sobrou, que é 2 elevado a k mais 1, tá certo? Bem, eu posso colocar essas duas expressões em evidência, né? Ela acontece duas vezes, ou seja, isso é 2 vezes 2 elevado a k mais 1 e permaneço com menos 1. Por definição de exponencial, né? Isso é a mesma coisa que 2 elevado a k mais 1 mais 1, certo? Menos 1, que é o resto que sobra aqui da minha equação. Notem que é exatamente isso que a gente queria demonstrar, ou seja, que a nossa propriedade vale para k mais 1. Ou seja, que 2 elevado a 0 mais 2 elevado a 1 mais 2 elevado a k, mais 2 elevado a k mais 1. Tudo isso aqui é igual a quem? A 2 elevado a k mais 1 menos 1. Que é exatamente o que a gente demonstrou. Nós demonstramos que isso aqui, que é essa parte, é igual a isso aqui, que é exatamente a nossa equação. Tá certo? Então, assim a gente fez uma demonstração por indução nos números. Bem, essa mesma técnica, né, ela pode ser aplicada para provas por indução nas fórmulas. E aí a gente chama isso de definições, provas por indução sobre as estruturas das fórmulas. Porque agora eu vou olhar cada elemento, né, que compõe a minha fórmula e ter um caso para ela. Por exemplo, nós tínhamos lá um caso indutivo para dizer se uma fórmula φ pertence a LLP, então não φ pertence a LLP, ok? Aqui a gente vai ter também um caso, né, para representar esse passo indutivo, né? Ou seja, se eu quero mostrar que uma propriedade ela vale para uma propriedade A, né? Ela vale para qualquer fórmula φ, tá? O que a gente vai demonstrar? Que ela vale para todas as fórmulas mais simples, ou seja, ela vale para todos os átomos. E se ela vale para uma fórmula φ, ela vale para uma fórmula negada. Ou seja, se φ tem a propriedade A, então não φ também tem a propriedade A. Que era exatamente o caso indutivo que eu havia explicado da negação, né? E, por fim, a gente também tem vários casos, né, mais 4 casos, que são os casos dos conectivos binários, né, conjunção, disjunção, implicação e se somente se. Neste caso, a gente supõe que a minha propriedade vale para φ, vale para psi, e eu tenho que demonstrar que essa propriedade vale para φ e psi, φ ou psi, φ implicando psi e φ se somente se psi. Aqui eu estou usando uma notação para simplificar a escrita de todos esses casos, que usa esse conceitozinho desse quadrado, onde o quadrado é qualquer um desses conectivos. Tá? Isso é só uma representação, uma notação para eu não escrever todos os casos, certo? Quando for preciso, a gente irá escrever todos os casos. Vamos ver um exemplo. Bem, podemos, por exemplo, demonstrar que o número de parênteses de qualquer fórmula é um número par, ou seja, qualquer fórmula definida na minha linguagem, ele tem um número par de parênteses. Exemplos. Um átomo P0, né, ele pertence à minha linguagem, porque ele é um átomo, ele tem quantos parênteses? Tem zero. Zero é um número par. Não P0, também é uma fórmula pertencente à minha linguagem, tem quantos parênteses? 1, 2. 2. Esse número também é par, né? Não P0 e P1, essa também é uma fórmula, e essa tem quantos parênteses? 4 parênteses. 1, 2, 3, 4. Ou seja, que também é um número par.
Vocês estão vendo que ao enumerar, ao listar as formas, eu estou observando que todas têm um número par. Mas, novamente, para provarmos que isso vale para qualquer fórmula φ, a gente tem que usar uma forma mais eficiente para demonstrar. E essa forma é exatamente usar o princípio da indução sobre a estrutura das formas. Ou seja, eu vou me valer de como as formas são construídas para percorrer todas as formas por essa definição indutiva, tá? Bem, para a gente demonstrar que todas as formas têm um número par de parênteses, o que a gente faz, novamente, é uma demonstração por indução, só que agora indução sobre a estrutura das formas. Lembrando, na definição indutiva, a gente tem um caso mais simples, que a gente chama de caso básico, né? Que é, por exemplo, um átomo πI, certo? E aí a gente tem que demonstrar que πI, né, um átomo, tem um número par de parênteses. Ora, mas a gente sabe que um átomo não tem nenhum parênteses, ou seja, ele tem 0 parênteses. E 0 é um número par. Portanto, para todos os átomos, a propriedade vale. Certo? Esse é o nosso caso básico, né, o caso básico da lógica proposicional. Depois eu tenho os casos indutivos, né? Que seria equivalente ao K mais 1 dos números, conforme a gente viu há pouco. Aqui eu tenho que demonstrar que a minha propriedade vale para não φ. E posso usar que a propriedade vale para φ. Lembrem, se a minha propriedade vale para φ, eu demonstro, né, que ela vale para não φ. A propriedade A, aqui no caso, é uma fórmula ter um número par de parênteses, ok? Lembrando, esse lado é a chamada hipótese de indução. Então, no nosso caso concreto, tá certo? A nossa hipótese de indução diz, seja φ uma fórmula, tá? Essa fórmula tem um número par de parênteses. Bem, um número par de parênteses é representado pela fórmula de 2 vezes n, certo? E aí, lembrem, isso é uma fórmula qualquer. Pode ser, por exemplo, P0, que tem 2 vezes 0, né? Tem 0 parênteses. Pode ser não P1, né? Que é 2 vezes 1, né? Que é o número 2, que é o número par, né? Não P1 e P0, né? Essa fórmula tem 4 parênteses, né? Ou seja, que é 2 vezes 2, que é 4, tá? E por aí em diante. Ou seja, eu estou dizendo que φ é qualquer uma dessas formas. Pode ser o P0, pode ser o não P1, pode ser o não P1 e P0 e por aí em diante. Pode ser qualquer um desses caras, tá certo? Bem, qualquer um desses caras, se ele tem um número par, ele é da forma de 2 vezes um determinado número. Opa. Ok? Bem, quantos parênteses tem a fórmula não φ? Bem, se a gente olhar essa fórmula, ele tem o parênteses abrindo, o parênteses fechando, a negação não é parênteses, né? E eu tenho um conjunto de parênteses que eu não sei quais são na minha variável φ. Ou seja, eu tenho 2 parênteses, que é o abrindo e o fechando, mais um número de parênteses de φ, que é quem, pela nossa hipótese de indução, 2n, tá certo? Ora, 2 mais 2n é 2 vezes n mais 1. Isso aqui é o quê? É um número par. Logo, não φ é par. Esse é o nosso caso indutivo negação, certo? Bem, agora a gente tem que tratar todos os casos binários, ou seja, os casos que têm a conjunção, a disjunção, a implicação e o se somente se. Lembrando, se a gente puder tratar todos esses casos da mesma forma, a gente vai simplificar a definição e vai usar um símbolozinho que é o quadrado, né? Lembrando que quadrado, certo?
é qualquer um desses conectivos, e ou implicação e se, somente se, certo? E aí, a gente, no caso indutivo, né, tem que a propriedade vale para φ, vale para π, e a gente tem que demonstrar que a propriedade vale para φ quadrado π. Quem é a nossa propriedade aqui é que elas têm um número par de parênteses, ou seja, eu vou assumir por hipótese de indução, aqui nesse caso a gente tem duas hipóteses de indução, né? Tá? Que φ tem um número par de parênteses, ou seja, ele tem 2n parênteses, por exemplo, e π também tem um número par de parênteses, por exemplo, 2m parênteses. Tá? Então, a hipótese de indução nos diz que φ e π tem um número par de parênteses, e aqui eu estou representando como 2n e 2m. Alguém pode perguntar, professor, eu podia botar 2n e 2n? A gente não poderia fazer isso porque a gente estaria assumindo que o número de parênteses de φ seria o mesmo número de parênteses de π. E isso não necessariamente ocorre. Pode ocorrer, mas não necessariamente vai acontecer. Exemplo, φ pode ser a fórmula P0, que tem nenhum parêntese. E π pode ser a fórmula que tem P0 e P1, certo? Notem que aqui tem 0 parênteses e aqui tem 2 parênteses, tá? Então, a única coisa que eu posso assumir é que tanto φ quanto π tem um número par de parênteses, ou seja, φ 2n e π 2m, tá? Bem, qual é o nosso objetivo? É mostrar que a propriedade vale para o caso do conectivo binário, ou seja, que φ quadrado π tem um número par de parênteses, tá certo? O que a gente sabe, olhando para essa fórmula? Que eu tenho um parênteses abrindo, um parênteses fechando, ou seja, eu tenho dois parênteses, e eu sei que quadradinho não tem parênteses. Portanto, só pode haver parênteses ainda em φ ou em π. Então, eu sei pela minha hipótese de indução que φ tem 2n parênteses e π tem 2m parênteses. Logo, se eu colocar o 2 em evidência, eu tenho 2 vezes 1 mais n mais m, que é par. Ok? Logo, φ quadrado π tem um número par de parênteses. Então, recapitulando, tá? Numa prova indutiva, a gente mostra o caso básico, ou seja, que a minha fórmula vale para todos os átomos PI, ou seja, no caso particular, todo átomo PI tem 0 parênteses, portanto, ele é um número par, e a gente mostra os casos indutivos, negação, né, que é o único caso de um conectivo unário, e os casos binários, tá certo? Que tem duas formas, a φ e a π. Nesses casos, a gente assume, né, o que a gente chama de hipótese de indução, que a propriedade A vale para φ e a gente demonstra que ela vale para não φ, ou seja, A vale para não φ. Esse é o caso da negação. A gente supôs, né, fizemos a suposição que φ tem um número de parênteses par e a gente demonstrou que não φ tem um número par de parênteses. No caso binário, a gente supôs, né, pela hipótese de indução, ou seja, A de φ e A de π, a gente assumiu essas duas hipóteses de indução, ou seja, φ tem um número par de parênteses, 2n, π tem um número par de parênteses, 2m, e a gente demonstrou que qualquer fórmula com um conectivo binário também tem um número par de parênteses, ou seja, φ quadrado π entre parênteses tem um número par de parênteses. Assim, a gente consegue falar sobre todas as fórmulas.